É um prazer estar aqui com vocês para estar apresentando a ideologia do Projeto Conquistar. E o Projeto Conquistar, quando eu coloquei na cabeça essa ideia de criar um projeto, eu pensei no próximo, né, em procurar fazer a minha parte, pensando no que o meu semelhante precisava, no que eu tive acesso e ele não teve. E é exatamente essa ideia que eu vou passar para vocês aqui. Bem, e o nosso projeto é ligado à cidadania e esporte. Procurar levar cidadania e esporte de forma voluntária a escolas do município e do estado daqui de Natal. Mas quando vocês veem a palavra cidadania, eu queria saber de vocês, o que é que passa na cabeça de vocês quando vocês ouvem cidadania? Cidade, pessoas, cidadania, comunidade. Pessoas, cidade, humanidade. Pronto. Então vamos tentar juntar tudo isso que vocês disseram, certo? Pessoas, cidades, política, tudo isso. Respeito ao próximo, tudo isso está englobado no contexto de cidadania, certo? Tudo isso está englobado no contexto de cidadania. Mas eu quero deixar uma coisa para vocês gravarem na cabeça de vocês, certo? E não esquecer disso nunca. Que cidadania nada mais é do que fazer a nossa parte. O que é cidadania? Então, cidadania nada mais é do que isso, certo? Fazer a nossa parte, independente de que o outro faça ou não. Fazer a nossa parte pensando no próximo, ter respeito ao próximo. Mas só que esse conceito que eu dei para vocês é o conceito que eu quero que vocês fixem na cabeça de vocês, porque a partir daí vocês vão começar a formar a opinião de vocês e vão ver que o sentido de cidadania ele é bem mais abstrato do que fala no dicionário Aurélio, né? Que diz que cidadania significa um conjunto de direitos e deveres pelo qual o cidadão, o indivíduo, está sujeito no seu relacionamento com a sociedade que vive. Daqui desse contexto, eu quero que vocês gravem apenas a palavra direitos e deveres. Que direitos e deveres são esses? Será que alguém poderia me responder? Saúde, educação. Não é teu nome? Que é? Os direitos e deveres. Então, direitos e deveres. Vamos pegar aqui nesse quebra-cabeça. São as saúde, educação, trabalho, sistema. Vamos pegar aqui esse quebra-cabeça, como que fica a sociedade da gente é um quebra-cabeça. Mas esse quebra-cabeça, eu quero que vocês foquem, principalmente na saúde e na educação. Quando se fala em saúde e educação no país que a gente vive no Brasil, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Precariedade, que não existe, que saúde e educação não presta. Mas por que será que a saúde e a educação no Brasil não funciona? Sabe por quê? Não funciona porque ninguém procura fazer a sua parte. Tem médicos que não procuram fazer a parte deles, né? E vindo aqui, voltando para o contexto da palavra cidadania, diz que cidadania vem de cidades, no termo civitas, que significa cidade, que vem do latim. E onde a cidadania começou a ser desenvolvida? Eu não sei se vocês já estudaram Grécia Antiga. Vai começar. Então vocês vão ver que na Grécia Antiga foi que começou a se desenvolver a primeira sociedade. Foi que se começou a se desenvolver a democracia. E democracia, na Grécia Antiga, dizia que era uma coisa que era do povo, para o povo e a favor do povo. Mas, poxa, e o que isso tem a ver com cidadania? E aí é que vai entrar a questão de fazer a parte que eu falei para vocês. Na Grécia Antiga, a democracia brasileira ela é baseada na democracia grega. Só que há uma pequena diferença, que na Grécia Antiga eles não precisavam de representantes, e nós precisamos no Brasil, que são os políticos. Mas por que na Grécia Antiga não era necessário representantes? Sabe por quê? Porque a sociedade procurava fazer a parte dela. A sociedade, ela procurava a melhoria em prol para o desenvolvimento da sociedade em si. E o médico que ia lá e dava seu serviço com todo amor, com toda dedicação para o desenvolvimento da sociedade, o que não acontece no Brasil. E assim na educação e em todos os outros serviços. E
agora eu vou citar durante a palestra 3 pontos onde a cidadania ela tem que ser desenvolvida. E o primeiro ponto é na escola, aqui, o ambiente que vocês vivem. E aqui nós temos a foto de um projeto social que é o Amigo da Escola, que existe desde 1999. Esse projeto é uma iniciativa da Rede Globo, certo? E conta com o apoio das secretarias do município e do Estado de Educação. O projeto é implantado em mais de 30 mil escolas em todo o território nacional. Mas eu pergunto para você, está implantado em 30 mil escolas, mas do que ele precisa? Do que vocês acham que esse projeto ele precisa para que ele venha se desenvolver? De quê? Responda, fale. Olha aqui, ele falou a palavra certa. Fale alto para a sua turma ouvir. Iniciativa. E o que pode ser essa iniciativa? Fazer a parte. Iniciativa, nada mais do que isso. A gente fazer a parte que é a iniciativa de ajudar. Porque o que esse projeto precisa é de voluntários. De voluntários que tenham iniciativa. Que tenham serviço, que procurem prestar aquele serviço para a sociedade. Né? E que nem Thaís terminou a palestra dela, ela dizendo que a gente reclama de governo, a gente espera muito o governo fazer, mas não, a gente tem que procurar fazer. E a partir do momento que a gente procura fazer, eu digo isso para vocês, porque vocês são o futuro, vocês têm um futuro na mão de vocês, vocês podem mudar a situação, vocês podem contribuir para que o nosso país ele venha a ser mais igual, para que todos tenham acesso às informações igual vocês estão tendo aqui. Porque a realidade de vocês é diferente. É diferente da realidade daquele seu semelhante que mora lá na periferia e vai para a escola e não sabe nem se vai ter aula. Eu tenho certeza que vocês acordam de manhã, vocês têm a comida de vocês vêm para a escola e assistem aula. Então deem valor a isso, mas deem valor a isso e procurem formas de passar o que vocês aprenderam aqui para quem precisa. Porque a realidade do nosso Brasil, do nosso país, vocês sabiam, aqui no nosso estado principalmente, ele tem um dos piores índices de educação do Brasil. E isso, mesmo vocês tendo acesso à educação, mesmo vocês tendo acesso a essa informação, vocês estão no meio desse índice. Porque vocês moram aqui. Então é isso, vocês têm que procurar contribuir para o desenvolvimento da sociedade. E quando se fala, que eu falei para vocês, direitos e deveres. Aqui no direito, eu poderia ler todos para vocês, mas não será necessário. Porque o direito que eu quero passar para vocês é para vocês terem uma noção. Tem um copo d'água aqui. O direito que eu queria passar para vocês, e vocês fixassem na cabeça de vocês, é que todo aluno, ele tem direito a 800 horas aula por ano e 200 dias letivos. Vocês devem ter essas 800 aulas e ainda tem horas extracurriculares que nem vocês estão tendo aqui. Mas só que infelizmente isso não chega a todos. Né? Então eu quero que vocês comecem a ver esse contraste da coisa. Eu quero que vocês comecem a entender que a realidade é totalmente outra. E que vocês podem mudar isso no futuro. Eu sei que daqui vão sair futuros médicos, vão sair futuros professores. E para a gente parar de reclamar de saúde e de educação, a gente tem que procurar fazer a nossa parte. A gente tem que procurar servir a sociedade. A gente não pode esperar o governo servir a sociedade. Por que não? Eu não posso prestar meu serviço para a sociedade. Sabe por quê? Porque o brasileiro ele se importa com o seu próprio nariz. Ele se importa com o seu próprio meio. E não com o meio comum. E aqui a gente chega nos deveres. Eu também coloquei alguns deveres para vocês, mas não vai ser necessário. Sabe por que não vai ser necessário? Porque como é que a gente pode cobrar um dever de um aluno de escola estadual se ele tem seus direitos violados? E é daí que começa a surgir violência. É daí que o aluno chega na sala de aula e trata mal o professor. Sabe por que ele trata mal o professor? Porque o professor lá da escola ele não leva ele a sério. O professor não faz a parte dele. Trata o aluno apenas como aluno e não trata o aluno como cidadão.
Tem gente que tem sede disso. Tem gente que isso daqui é mais que necessário para eles. E outro ponto que eu queria chegar é o esporte. Quando se fala em esporte no Brasil, quer dizer, no Brasil tudo traz para o lado obscuro da coisa e nunca dá a coisa certa como é para ser. Quando se fala em esporte no Brasil, se fala de futebol. Né? Se fala, o sonho é o Hexa, campeonato mundial. Só que o significado do esporte ele vai além disso. O esporte ele tem o poder de fazer com que crianças carentes conquistem os sonhos delas, busquem no esporte um apoio que eles não têm. E eu chego trazendo de novo a comparação que eu quero que vocês sempre façam. Eu chego na escola de vocês participam de GERNES, vocês são preparados um ano todo para uma competição. Porque isso é direito do aluno. Isso é direito, o aluno tem direito ao esporte, a criança tem direito ao lazer. Só que nem eu disse, há pessoas que têm esse direito violado. Eu chego na escola do município, do estado, é uma vergonha. Não tem acesso ao esporte, mas sabe por quê? Não é porque o governo não manda verba, não. O governo, de certo modo, faz a parte dele, mas sabe por quê? Porque o profissional da educação física daquela escola não leva a sério. Porque o diretor daquela escola não leva a sério o esporte. E acaba desacreditando do aluno, quando na verdade, aquele aluno que ele precisa é de alguém que acredite nele. Porque que nem disse Nelson Mandela, o esporte ele tem a força de mudar o mundo. Através do esporte, valores são agregados, como o companheirismo, como a tolerância, como o respeito. E ele vai dar força para que você venha conquistar os seus sonhos. Talvez um atleta que ele começa treinando desde criança, talvez ele não venha ser um vencedor no esporte, mas pode ter certeza que os valores que ele aprendeu no esporte ele vai levar para a vida toda. Projetos importantes que eu também queria passar para vocês. Eu acho que os meninos que jogam futebol, quando ouvem falar em Unicef, vem lá, né, no patrocínio, na camisa do Barcelona. Mas eu queria que vocês tivessem a noção do que é a Unicef de verdade. Do que a Unicef faz de verdade. Vocês acham que a Unicef, ela existe aqui no Brasil? Hã? Sim, não. Ela começou em 1946 e era o Fundo das Nações Unidas para Crianças, em parceria com a ONU, né, da Organização das Nações Unidas. E quando a Unicef ela começou, ela tinha um propósito de resgatar as crianças dos países que sofreram com a Segunda Guerra Mundial. Até então ela não existia no Brasil, mas em 1952 ela veio para o Brasil e ela existe no Brasil até hoje. Mas sabe por que vocês disseram que ela não existia no Brasil? Porque ela não está, que nem muitos profissionais fazem, apenas por estado. Não, ela está lá no semiárido, onde 70% da população brasileira que vive no semiárido passava fome, vivia na miséria. E ela está lá para fazer a diferença, fazendo a parte dela para pessoas que realmente precisam. E ela ajudou que crianças lá do semiárido que não tinham acesso a nenhuma globalização, não sabiam o que era um computador, passassem a ter esse acesso. Ajudou a crianças que viviam lá no semiárido, passassem a acreditar que a conquista dos sonhos delas eram possíveis. E agora chegou no ponto crucial. E o ponto mais importante, na minha concepção, devia ser na concepção de todo brasileiro, que era a cidadania política. Só que quando se fala em política no Brasil, é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Quem mais pode falar?
Ei, Gustavo. Ai. Que nem eu falei aqui pra vocês, eu sei que muitos de vocês estão longe ainda de voltar, estão longe ainda. Eu sei que muitos de vocês estão longe de ter o primeiro voto. Mas uma coisa que eu quero colocar na cabeça de vocês. Vocês falaram que política era corrupção, que política era roubo. Mas sabe por que vocês falam isso? Porque é aí que está o problema. O brasileiro ele confunde política com politicagem. E as duas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas sabe por que o brasileiro ele confunde política com politicagem? Porque o problema da política do nosso país é histórico. Como vocês sabem, o Brasil ele foi o quê? Colonizado, explorado. O Brasil é elo de uma política apodrecida e frágil. É elo de nepotismo. Nepotismo é o quê? São famílias. O coronelismo, o voto do Cabresto, que nem ele falou aqui. Só que esse pensamento pode mudar. Pode mudar e vocês têm o futuro na mão de vocês. Quando vocês forem votar daqui a 5 anos, ou 6, não sei, mas que vocês comecem a ter essa consciência que política é essencial. E aí eu falo para você, que nem eu disse no início da palestra, que a nossa democracia é baseada na democracia ateniense. Só que a diferença é que lá eles não precisavam de representantes, e aqui nós precisamos. Mas justamente aqui nós precisamos porque nenhum de nós procuramos fazer a nossa parte. E a partir do momento que vocês começarem a ter essa noção de que fazer a parte é importante, aí sim, quem sabe daqui a 20, daqui a 30 anos, nossa sociedade ela se torne mais igual e nós não precisaremos de representantes. E quando falarmos em política, vamos dizer que a política brasileira mudou. E isso só quem vai poder mudar é vocês. Está no futuro, o futuro está na mão de vocês. Silêncio aí. O analfabeto é o analfabeto político. Aqui tem um textinho que fala que o analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem da decisão política. O analfabeto político é tão burro que se orgulha de um feito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista. Então, como vocês puderam ver aqui, nesse texto retrata um pouco da realidade que é o nosso país. Né? Quando se fala em Brasil, se fala que é o país do futebol, do carnaval, o país da corrupção, o país que não tem cultura. Não, cultura até tem. Só que falta a gente dar valor a isso. Falta a gente dar valor mais ao que a gente exerce. Né? Eu sei que hoje em dia, voltando para o assunto da educação, que é o maior problema, eu sei que hoje em dia existem muitos professores que são desacreditados com a educação no Brasil, até pelo fato da educação ser um problema histórico, que eu falei para vocês. Mas tem como mudar. Porque eu sei que daqui vão sair futuros professores que vão procurar fazer a parte deles. Eu sei que daqui vão sair futuros políticos que vão procurar fazer a diferença. Vão sair futuros médicos que, em vez, que vão fazer questão de se formar. Está terminando já. Eu sei que daqui vão sair futuros médicos que vão se preocupar não só com o status de dizer para a sociedade que é médico, mas sim com a verdadeira essência de ser médico, que é cuidar da vida. Porque hoje a gente vê
fazendo nossa parte. Certo? Então a gente vai dizer, fazendo nossa parte, nós podemos mudar o mundo. Em um tom só. Certo? No 3. 1, 2, 3. Essa frase aqui em cima, que é exercício de cidadania, vocês vão trocar. Silêncio, para vocês entenderem. Vocês vão trocar essa frase exercício de cidadania por fazendo nossa parte. Aí vocês vão dizer, fazendo nossa parte, nós podemos mudar o mundo.